Bom, vamos caminhar para o nosso tempo aí, já foi. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre vivendo com propósito. E nós encerramos semana passada trazendo a temática de hoje. Qual é a temática de hoje que a gente vai falar? Olha lá. Planejado para o quê? Ah, é eu, né? Ih, gente, vocês me deram uma caneta aqui, ó, para mim passar o slide. Cadê? Ah, agora é comigo aqui. Agora eu passo aqui, falo aqui, passo aqui. E olha aqui a live também, né? Ah, vai ser ótimo isso aqui. Uma hora eu vou parar de passar em algum lugar. Então, planejado para agradar a Deus. E aí eu quero pensar em um tema e pensar com os irmãos num texto da palavra de Deus para você aí ficar conosco. Olha lá. Primeiro, Apocalipse 4:11. Tu criaste todas as coisas e para o teu agrado é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. E o Salmo de número 149:4. O Senhor está contente com o seu povo. O que o texto está nos ensinando? Deus criou a mim e a você para o agrado de quem? Dele mesmo. Nós fomos criados para o agrado de Deus. Deus quer se agradar e Ele se agrada com a sua criação. Então você não foi criado, querido, para agradar a alguém. Você foi criado para agradar ao Senhor. E a gente vai ver nessa noite alguns textos da palavra de Deus que nos faz tomar essa consciência, porque às vezes a gente quer agradar o mundo inteiro, mas a gente está desagradando a Deus. A gente quer ajudar todo mundo, fazer um montão de coisa para que todo mundo sinta-se bem. E Deus está querendo ser agradado. Você foi criado para agradar primeiramente ao Senhor. E às vezes a gente está falando assim, não, Senhor, mas se eu falar com o irmãozinho isso, ele vai ficar chateado. Você quer deixar de Deus chateado? Você precisa primeiro agradar a Deus. E aí Deus trabalha no coração do outro, aquilo que Deus quer trabalhar no coração dele. Então nós fomos criados para agradar a Deus. Aí a minha pergunta para você, não responda, mas pense. Você tem agradado mais a Deus ou mais os homens? Sabe, irmãos, todas as vezes que a gente vê na Bíblia, pessoas escolhendo agradar a Deus, eles foram perseguidos, eles foram maltratados, eles sofreram por querer agradar ao Senhor em obediência àquilo que Deus estava dizendo. Mas eu e você precisamos entender isso. Fomos criados para agradar ao Senhor. E aí, continua aí dizendo para nós, olha, Deus não precisava nos criar, mas decidiu criar-nos para a satisfação dele. Existimos para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Então, a proposta de Deus em criar você é que você agrade a Ele. Nós fomos criados para agradarmos ao Senhor. Dar satisfação, olha lá, e viver para o prazer de Deus é o primeiro propósito de nossa vida. Quando entendermos plenamente essa verdade, jamais voltaremos a nos sentir insignificantes. Tem gente que tenta agradar tanta gente e não é reconhecido. E aí se sente vazio, se sente insignificante, fala assim, ninguém me vê, ninguém me reconhece. Mas nós fomos criados para agradar exclusivamente ao Senhor, irmãos. Não adianta querer agradar o mundo inteiro. Primeira pessoa que você tem que querer agradar é a Deus, com a sua vida. Porque para isso você foi criado. E às vezes agradar a Deus vai bater em desagradar algumas pessoas. Por exemplo, quem tem filho aqui, sabe que Deus orienta que você corrija o teu filho. Que você ensine ele. E aí quando você corrige, quando você ensina, esse menino ou essa menina, às vezes fica chateado com você, fica revoltado com você como pai. Fala assim, você é o pior pai do mundo, a pior mãe do mundo. Quantas vezes os pais e as mães não cuidam dos seus filhos, né? Porque a gente está corrigindo, exortando, ensinando, baseado no que a Bíblia nos orienta, e eles vão e dizem assim, você é o pior pai do mundo. Mas quando nós agradamos ao Senhor, no futuro, esse que disse que você é o pior pai do mundo, vai te agradecer por todo o ensino e correção que você trouxe a ele, naquele tempo que você trouxe. Então a gente precisa entender isso. Primeira pessoa que eu fui criado para agradar é ao Senhor. Se eu estiver agradando tanta gente, mas não estou agradando a Deus, então eu estou fora do propósito principal. O texto de Efésios 1:5, ele vai dizer para nós lá, Deus já havia resolvido
que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Olha o que o texto está dizendo, irmãos. Deus já tinha escolhido isso, que através dessa criação, dessa realidade, nós iríamos agradá-lo, ele teria prazer nisso. Se o homem hoje desagrada a Deus, guarde isso, se o homem hoje, com a sua conduta, com as suas decisões, com a sua postura, está vivendo em uma vida de desagrado a Deus, ele está fora do propósito pelo qual ele foi criado. Então, como é que a gente desagrada a Deus? Responda para mim, irmãos. Como que eu posso viver uma vida que eu desagrado a Deus? Como? Em desobediência, em adultério, mentiras, mas o quê? Tem um montão de coisa, né? Que às vezes a gente... E às vezes são coisas pequenas. Eu sempre gosto de falar do exemplo da caneta, né? A caneta está aqui. E aí você não... Ah, não tem dor nessa caneta, vou levar para minha casa. Quem disse que não tem dor nessa caneta? Então isso é o quê? É roubo. Pegar uma caneta que não é sua é roubo. Às vezes alguém acha uma nota de R$2 aqui na igreja, e vai lá no gabinete, pastor, achei R$2. Falei, filho, é teu? Não, não é meu também. Então se a gente chegar na igreja e perguntar de quem é esses R$2 aqui, vai dar uma confusão danada. Vai lá e coloca no gasofilaço que é do Senhor. Então, não é nosso. Encontrou aqui, R$2, como é que eu vou chegar para a igreja inteira no plenário desse e falar assim, irmão, de quem é esses R$2? O que vai ter de gente falando assim, é meu, é meu, é meu. Não é, é do Senhor. Está aqui, encontrou do Senhor. Agora, a caneta tem dono. Então, se você achar minha caneta por aí, não vai levar para casa e guardar no seu bolso e falar assim, pastor, esqueci. Tem dono. Então, a gente precisa escolher a quem a gente vai agradar. E uma das realidades que a gente precisa pensar em coisas pequenas é que, às vezes, pequenas atitudes nossas, irmãos, desagradam a Deus. Seja na maneira que a gente fala com o outro, na maneira como nós resolvemos os conflitos que nós temos em nossa vida, são situações que podem estar desagradando a Deus. Aí a minha pergunta mais uma vez é, você tem agradado a Deus? Nas suas atitudes, nas suas decisões, você que está aqui, você que está em casa, porque nós fomos criados para esse propósito. Olha lá, planejados para agradar a Deus, dar prazer a Deus, é o que se chama adorar. Salmo 147, 11 diz para nós, a Bíblia vai dizer, olha, o Senhor se agrada somente daqueles irmãos, que adoram e confiam em seu amor. Deus se agrada daqueles que o adoram. Aí a gente precisa entrar numa conversa, porque tem um ministério de louvor aqui da igreja, que em vários momentos nos leva à adoração, por meio dos louvores. Mas eu quero perguntar para você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, se você sabe responder essa questão. Olha lá, o que é adorar a Deus? Alguém saberia dizer o que é adorar a Deus? Tem microfone rodando por aí? Alguém sabe dizer aí o que é adorar a Deus? Não fique constrangido não, meu irmão. O nosso estudo bíblico, ele é participativo. Você daí, eu daqui e você na sua casa. O que é adorar a Deus, irmãos? Alguém? Ali a irmã. Leva lá para ela, por favor. Essa água aqui é para mim beber? No meu entendimento, adorar a Deus é em tudo, né? Principalmente em tudo adorar a Deus, mas ter um coração quebrantado e obediente à sua palavra. Um coração quebrantado para a palavra de Deus é adoração ao Senhor. Alguém tem alguma outra resposta? Lá atrás, a irmã Thaís. Leva ela ao microfone. Você aí na sua casa aí, responda aí. O que é adorar a Deus? Nós temos 21 irmãos conosco online. Responda aí na sua casa. Seria se dedicar a Ele em tempo integral, não somente na questão missionária, mas a serviço do reino e também espiritualmente falando. Então, acredito que adorar seria uma questão de você se reverenciar a Ele, tratá-lo como da forma que Ele merece, que é o Deus, ser o nosso senhorio. Amém. Então, isso envolveria uma vida toda, não apenas um domingo. Mais alguém levantou a mão? O diácono Lício ali. Eu entendo que é ter uma vida o tempo todo pensando em Deus e não desagradá-lo. Amém. Amém. Tivemos 3 colocações muito interessantes e eu quero então trazer
uma colocação antropóloga. Olha lá, o que os antropólogos vão falar para nós sobre isso? Isso é muito importante, para que a gente possa entender essa visão. Os antropólogos perceberam que a adoração é um impulso universal estabelecido por Deus na estrutura do nosso ser. Uma necessidade intrínseca de nos ligarmos a Ele. Adorar é tão natural quanto comer e respirar. Quando não conseguimos adorá-lo, achamos um substituto, ainda que no fim sejamos nós mesmos. O que isso resumidamente está dizendo? Todo ser humano foi criado para adorar ao Senhor. Todo ser humano. Quando ele não consegue adorar a Deus, ele em algum momento vai encontrar um objeto de adoração. E que objeto de adoração é esse? Talvez, às vezes, será ele mesmo. Você deve conhecer gente que se acha assim o máximo, né? Que vai dizer assim, olha, sem mim nada podeis fazer. A pessoa diz dela, sem mim nada podeis fazer. Porque essa pessoa encontrou nela uma figura de que ela é o motivo da sua própria adoração. Tem gente que encontra nos filhos, no carro, na esposa e em tantos outros objetos e pessoas, motivos dessas pessoas receberem adoração. Mas o que a gente precisa entender aqui hoje é que a adoração ela é exclusiva de Deus. Ele colocou em nós o sentimento de querer adorá-lo. Querido, quando fugir do teu coração o desejo de adorar a Deus, você está fugindo do propósito que Deus te criou. Completamente. Esse negócio de falar assim, não vou mais lá na igreja, porque lá tem um montão de gente pecadora, fala mal de mim. Você também é pecador, fala mal de um montão de gente. Então isso não é motivo de você não querer estar com o povo. Só que quem está aqui, ainda nessa realidade de pecado, de tentar se consertar, consegue perceber de que a vida depende exclusivamente do Senhor. Exclusivamente do Senhor. Então nós precisamos entender isso. Você foi criado para adorar a Deus. Se você está adorando qualquer realidade, seja ela institucional, porque às vezes a gente coloca a instituição como um nível de adoração na nossa vida, os nossos dogmas e pensamentos, querido, a adoração ela é exclusiva a Deus. E a gente precisa então ter isso de uma maneira muito consciente aí nessa noite. Porque às vezes a gente fala assim, adoração é quando o ministério de louvor começa a adorar. Quem é que já viu essa forma do culto ser dirigido? E a gente fala assim, agora nós vamos ter o momento da adoração. Então o ministério de louvor vai conduzir a adoração da igreja. Se a adoração é tudo aquilo que eu penso, tudo que eu estou falando, que eu estou me relacionando com Deus, então a adoração não depende do ministério de louvor subir para que eu adore ao Senhor. Sim ou não, queridos? A adoração ela acontece todo minuto, segundo na minha vida. Mesmo que o ministério não abra a boca, eu estou adorando o Senhor. E a gente precisa ter essa consciência. Deus não está dizendo para nós de que a adoração tem a ver com hinos. Não é isso. Adoração tem a ver com vida rendida ao Senhor e reconhecendo que Ele é digno de toda adoração. Por isso a gente vai trabalhar isso nessa noite. Porque a gente tem uma cultura muito errada de achar que a adoração é relacionada ao ministério de adoração. Nós somos os adoradores, por isso ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e verdade. Então talvez você não canta bem, mas você pode adorar muito bem ao Senhor. Né? Eu não canto nada, mas eu adoro com uma beleza. Uma beleza, irmãos. E adoro ao Senhor chorando, rindo, lavando louça, calçando um sapato, correndo, olhando a paisagem. Eu adoro ao Senhor em todo momento. E você tem que aprender isso nessa noite também. Você pode não cantar, mas você tem que adorar. Porque para isso nós fomos criados e chamados. Olha lá, a razão pelo qual o Senhor nos fez com esse desejo é que Ele anseia por adoradores. Jesus disse que o Pai procura adoradores. O texto lá, João 4, 23, parte B, essa é a procura dele. Ele está em busca desses. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é adoração. Primeiro, eu quero trabalhar 3 pontos apenas com os irmãos. Adoração é muito mais que música. Os irmãos sabem o que é música? Nós temos um diácono ali da música ali. Ele vai poder explicar melhor para nós o que é música, diácono Alex Tiburcio. Leva lá o microfone para ele. Fala para nós o que é música. Explica para a igreja o que é música.
Eu entendo música como uma expressão melódica da adoração ao Senhor. E aí eu posso dizer por mim, alguma forma que eu consigo expressar tudo que eu sinto por Deus através de melodias. Amém. Você viu? O irmão, ele relacionou a música com a adoração, porque dessa maneira ele adora ao Senhor, por meio da música. Agora, vamos pensar, as músicas que têm o ritmo, vou falar de ritmos aqui, tá? As músicas que têm o ritmo de axé, forró, pagode, adora ao Senhor? Não, sim ou não? O problema, nesse sentido, não é o ritmo, é a letra. Ok? Então, se a adoração em um ritmo diferente do que você gosta, porque existe hinos de adoração a Deus com ritmos diferentes do que você gosta, mas Deus criou todas as coisas para a sua glória, para que ele fosse adorado. Então, os ritmos acontecem de maneira que Deus é adorado por meio de cada ritmo. Porém, existem ritmos que eu prefiro. Eu não gosto de ritmo do pagode. Eu não gosto. É uma escolha minha de não gostar. Porém, Deus pode ser adorado com um louvor que o ritmo leva a esse tipo de adoração. Pode ser adorado. O ritmo não diz que essa adoração não está chegando. Agora, a letra, que às vezes, letras até que a gente diz ser letras cristãs, não estão sendo adoração a Deus. Estão sendo adoração ao homem. Quantas vezes uma melodia que é calma, tranquila, você está lá levantando a mão e daqui a pouco ele fala: a minha vitória tem sabor de mel, tem sabor de mel. Que é isso, irmão? E eu vou ver ele pisado e vou jogar ele, pisa na cabeça. Quem te viu passando a prova não te ajudou. Então, que adoração é essa? Essa adoração é a Deus ou é ao homem, irmãos? Isso não é adoração, isso é música. Existe adoração e existe música. A adoração é exclusiva a Deus. Se a letra não é para Deus, então ela é para o homem, é música. E a gente tem que começar a selecionar aquilo que a gente escuta com relação à adoração a Deus. Então, o ritmo é uma coisa, a adoração é outra. A gente pode adorar a Deus com ritmos diferentes, não há problema disso. Porém, existe, claro, culturas no lugar que nós estamos inseridos e que nós respeitamos essa cultura. Não significa que ali na igreja da esquina, que os irmãos lá adoram com um ritmo diferente, que eles estão errados. Às vezes a gente diz assim, não, nós somos os exclusivamente corretos, porque adoramos com um ritmo certo. Não tem ritmo certo. Irmão Derek, aqui na frente, por gentileza. Então, uma coisa que eu tinha até conversado com o Ministério de Louvor há um tempo atrás, existem diferentes músicas evangélicas para diferentes finalidades, né? Inclusive, por exemplo, uma que é muito conhecida, até meio antiga, aquela Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém. Essa é uma música voltada para a pessoa. E tem momentos que as pessoas estão tristes, estão mal, e essas músicas elas são apropriadas para trazer um consolo até que vem de Deus. Agora, o que eu entendo, e posso estar errado nesse sentido, é que não há nada de errado da gente ouvir até essas canções que talvez não sejam nem focadas em Deus. Agora, a gente precisa entender de que elas não são culto. Então, se eu estou cantando essa canção no momento de louvor congregacional, eu não estou cultuando a Deus. Ela pode me consolar no momento de tristeza, ela pode cumprir um papel até importante na minha vida. Mas se ela não é direcionada ao louvor do Senhor, não é louvor a Deus e não é culto. Não né? é Então adoração. nem toda música ela vai ser necessariamente ruim. Tem músicas que falam até o oposto do que um versículo bíblico fala. Essas músicas são Exatamente. essencialmente problemáticas. Agora, tem canções que são até válidas desde que no contexto correto, né? É verdade. Então a gente precisa entender isso. A adoração, ela é exclusiva a Deus. Se a canção está direcionada ao homem, então é para o homem. Eu quero cantar um louvor para o meu amor, para a minha esposa. Irmão, o que é isso?
Você vai cantar um louvor para tua esposa? Não, canta logo a música do Roberto Carlos para ela. Na sua casa, para ela. Faz uma declaração de amor para ela. Pega uma rosa. Agora, vai cantar um hino para tua esposa? Tem algo errado, irmão. Louvor é para Deus. E exclusivamente para o Senhor. Então, não tem como a gente ficar misturando as coisas. Nós precisamos entender isso. Então, se você está usando a adoração para levar ao outro a receber alguma coisa, tem algo de errado nisso. E eu usei essa figura que eu falei agora, porque é a mais conhecida de muitos antigos, né? Que querem até ir no cruzeiro lá dele lá. Então, não precisa de tudo isso também, tá bom? Então, a gente precisa entender isso. A adoração é para Deus. Música pode ser algo que a gente vai cantar para alguém, para alguma pessoa. Mas Deus procura adoradores, não músicos. A irmã Luciana. Eu sorri aqui porque num passado bem recente acabou acontecendo isso que o senhor acabou de falar. A irmã cantou à noite pro marido dela, ainda falou pra gente. Aconteceu no passado recente, não posso citar nome porque está na internet. Mas acabou acontecendo isso aí mesmo. Aí todo mundo aqui ainda cantou em outra língua, que nem foi em português. Então a gente precisa... A irmã Thaís lá atrás. Espera aí, deixa a Thaís chegar ao microfone, Thaís, que a gente tem um grupo. E o que você pensa sobre música secular? É música. Música secular é música. Então só pode, o que você aconselha é ouvir apenas músicas que adoram ao Senhor? Não, eu aconselho a gente ser crente. No sentido de que a minha vida é para adorar o Senhor, ok? Se aquilo que eu estou escutando está me influenciando a viver uma vida em desagrado a Deus, uma vida depressiva, uma vida angustiada, uma vida para baixo, ou fazendo coisas sem pensar, então eu preciso entender de que aquela canção ela está me levando para um lugar contrário à palavra de Deus. Se você está escutando uma música que ela não muda nada naquilo que você crê da palavra de Deus, não há problema. Mas, porém, se ela interfere na tua vida com Cristo, na sua conduta com Cristo, então corta essa música da tua vida, porque ela não vai produzir nada. Eu, por exemplo, faço corrida e quando eu vou correr, eu escuto algumas músicas que têm relacionado com corrida, para que haja um movimento acompanhando a batida cardíaca e tudo sendo monitorado. É diferente. Mas quando eu estou adorando ao Senhor, eu consigo adorar Ele com canções que Ele é exaltado. Então a gente precisa entender que música é essa? Por qual motivo eu estou ouvindo essa música? Eu estou tão carente, eu vou ouvir uma música que me deixa mais melancólico. E aí a pessoa vai lá, se sente um nada, um vazio, fala assim, eu vou me trancar no quarto, vou chorar a noite inteira ouvindo uma música depressiva. Então, irmão, foge disso. Porque Deus não te chamou para andar depressivo, andar melancólico, dentro de um quarto trancado, se escondendo do mundo. Então tem canções que ela te afastam do propósito da palavra de Deus. E a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de música. Então, já falei isso no domingo agora, né? Não existe mais nome para mulher sendo dado como nome de bicho. Tem umas músicas aí, que eu não sei se pode chamar de música, que chama a mulher de um montão de nome de animal. Não vai ouvir uma coisa dessa, né, meu irmão? Não vai ouvir aquilo que fere a figura do que Deus criou. Então foge desse negócio. Eu ouço uma musiquinha, pastor, que às vezes me leva até a pensar de ir para uma festinha do mundo. Então foge disso. Se você percebe que isso está te atraindo para as coisas que desagradam a Deus, está na hora de correr desse negócio. Porque não foi para isso que você foi criado. Tá bom, Thaís? Ok? Vou ver a sua playlist depois. Vamos lá, então. Para muitos, adorar é apenas um sinônimo de música. Eles dizem, em nossa igreja, temos primeiro a adoração e depois a pregação. Então, isso não é adoração. Não é. A adoração ela vai muito além dessa realidade. Olha lá, para nós, todos os momentos do culto são um ato de adoração. A oração, a leitura da Bíblia, os cânticos, a confissão de pecados, o silêncio, o ato de ouvir a pregação, fazer anotações para o estudo posterior, ofertar, batismo, ceia, assinar um cartão de compromisso e até mesmo cumprimentar outros adoradores. Então, tudo é o que, irmãos? Adoração.
Você está adorando a Deus agora? Sim ou não? Sim. Estamos todos aqui adorando ao Senhor. Com o silêncio, estamos adorando ao Senhor. Agora, se a sua mente não estiver em Deus, aí eu te pergunto, você está adorando ao Senhor? Porque às vezes a gente está aqui, a nossa mente está onde? No lanche, no hambúrguer, na janta, no dia de amanhã. Tem gente aí que eu falei e Deus revelou, né? Então nós precisamos adorar o Senhor em espírito e verdade. Esse é aqueles que Ele procura. Então, se Deus está hoje aqui procurando adoradores, o que Ele vai encontrar em você? Adoração ou um desejo de querer comer alguma coisa fora do culto? É tempo de adorar. Entender de que a adoração ela é muito antes até mesmo do ministério subir e começar a cantar canções. Adoração não é para benefício próprio. Quando adoramos, nosso objetivo é agradar a Deus, não a nós mesmos. Se você alguma vez já disse, não aproveitei em nada a adoração de hoje, então você adorou pelos motivos errados. A adoração não é para você, ela é para Deus. Ai, pastor, não gosto desse tipo de música. Irmão, é para o Senhor. O ministério se programou para, através da canção, adorar o Senhor. Então foi para o Senhor. Ah, pastor, achei que foi muito desafinado. Vem adorar o Senhor com eles. Dá uma melhorada aqui no negócio. A adoração é para Deus. A partir do momento que nós entramos aqui ou que nós saímos daqui, nós estamos fazendo tudo para a glória de Deus. Então é para o Senhor. Tome cuidado, porque às vezes a gente está querendo tomar aquilo que é de Deus. Talvez não vai ficar muito legal, mas é para o Senhor. Foi para Ele, fizeram para Ele, Ele recebeu. Hoje, por exemplo, o ministério estava aqui, parecia domingo, como esse menino falou aqui, o domingo, para o Senhor. Eu tenho certeza que eles não vieram aqui fazer tudo que eles fizeram para a gente, não, foi para Deus. E Deus recebeu a adoração, através da canção. Assim como recebeu a adoração daqueles que estão lá na introdução, o irmão Leonardo e a irmã Thaís, que estão ali. Deus está recebendo. A adoração dos irmãos que estão no som, que estão no multimídia, Deus está recebendo. E todos nós estamos aqui para adorar a Deus. Agora, se nós entramos aqui, irmãos, tem que ser para adorar o Senhor. Ah, não, eu vou lá no corredor, pastor, que eu tenho que ir lá falar mal de uma pessoa. Não pode, irmão. Você foi criado para adorar a Deus. Cuidado com aquilo que sai da tua boca. Porque às vezes não sai adoração. Sai confusão. E Deus não quer que nós vivamos uma vida em confusão. Bom, no capítulo 29 de Isaías, olha lá. Deus reclama de uma adoração hipócrita e sem entusiasmo. O povo estava oferecendo a Deus orações repetitivas, louvor falso, palavras vazias e rituais humanos sem que o significado fosse levado em consideração. O coração de Deus não é tocado por uma adoração meramente tradicional, mas por paixão e compromisso. A Bíblia diz para nós aí em Isaías 29:13, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Ah, irmãos, misericórdia. Deus nunca olhe para nós e diga que a nossa adoração é regra. Que Deus nunca olhe para nós e fale assim, o povo de Parque Sueli me adora porque estão mandando que eles me adorem, porque estão induzindo eles a me adorar. Nós temos que ter liberdade e expressão de adoração voluntária a Deus. Eu adoro ao Senhor porque eu amo o Senhor. Você adora ao Senhor porque você foi alcançado e criado para isso. Então nós temos motivos para adorar Ele. E por isso nós estamos aqui, e não porque alguém nos obrigou a estar. Como terceiro e último ponto desse estudo, a adoração não é parte de sua vida, ela é a sua vida. Olha lá, a adoração a Deus não se limita aos cultos na igreja, pois nos foi dito, estejam sempre na sua presença, Salmo 105:4, e cantem glórias e louvem ao Senhor desde o nascer até o pôr do sol. Salmo de número 113, verso 3. Então a adoração, ela tem que ser o quê? Todo tempo. Ah, pastor, eu achava que tinha que esperar chegar na igreja para adorar a Deus. Não, irmão. Você adora a Deus quando sair daqui agora. Vai sair daqui agora. Nas suas conversas, adora o Senhor.
Chegou na sua casa, adora ao Senhor. Da maneira como você vai falar com a sua esposa, adora ao Senhor. Eu sei, irmãos, que nós somos pecadores. E às vezes a gente falha, e às vezes a gente erra. Mas busque adorar ao Senhor com a tua vida de maneira integral. E não apenas quando nós chegarmos nesse ambiente. Como já dizem muitas pessoas, adorar a Deus nesse ambiente é muito fácil. Difícil é adorar a Deus fora desse ambiente. Então que a gente desenvolva uma adoração contínua ao Senhor, porque Ele espera que nós vivamos a nossa vida adorando apenas a Ele. E olha lá, Salmo 34, 1. Davi disse, eu darei graças ao Senhor o tempo todo. Minha boca sempre o louvará. Louvado seja Deus. Cada atividade pode ser transformada em um ato de adoração. Quando realizamos para louvar, glorificar e agradar a Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 31, assim, quer vocês comam, quer bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu achei interessante, Lutero, ele traz algo, ele vai dizer, olha lá, um ordenhador pode tirar o leite das vacas para a glória de Deus. Eu acho isso maravilhoso. Porque, querido, se tudo que eu faço eu entendo que glorifica a Deus, então eu estou fazendo para a glória de Deus. E, pastor, eu estava aqui na igreja e eu estava fazendo as coisas para receber reconhecimento. Não, você faz para a glória de Deus. Eu canto para a glória de Deus. Eu prego para a glória de Deus. Eu dirijo um culto para a glória de Deus. Eu ajudo a arrumar as coisas para a glória de Deus. Eu vou vir para o culto da visão para a glória de Deus. Amém, irmão? A glória de Deus. Nós estamos aqui para isso, para glorificar o nome do Senhor. Então, querido, se você nunca tirou leite da teta da vaca, você não sabe o que é isso. Mas você tem que entender que qualquer ação que você faça tem que ser para a glória de Deus. Lembra que eu falei o exemplo semana passada que eu tinha que varrer a casa e o pastor daqui da época me ensinou, né? Vai varrer a casa, faz para a glória de Deus. Então, vamos servir ao Senhor dessa maneira, nessa certeza. E aí eu quero fazer uma pergunta para nós caminharmos aí quase no término. Olha lá. Como é possível fazer tudo para a glória de Deus? Como, meu irmão? Como é possível fazer tudo para a glória de Deus? Vivendo o quê? Em obediência. Vivendo em obediência. Olha, querido, se a gente não viver essa vida de obediência que Deus falou conosco desde a virada do ano para cá, a gente vai desagradar o Senhor. Fazendo tudo como se estivesse fazendo para Jesus e mantendo uma conversa contínua com Ele durante a atividade. A Bíblia diz para nós, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então nós devemos desenvolver uma vida totalmente voltada em serviço a Deus e em serviço para a glória de Deus. Ele vai trazer para nós aqui esse próximo slide, que eu acho que é o penúltimo slide para nós terminarmos. Este é o segredo de um estilo de vida em adoração. Fazer todas as coisas como se fossem para Jesus. A Bíblia diz lá em Romanos 12, 1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Que oferta é essa, irmãos? É uma vida em sacrifício a Deus. É entrega, é total. Não é só domingo, é todo dia. Deus espera que nós cumpramos com esse primeiro propósito. Qual é o propósito de eu ser criado? Adorar a Deus todo dia. Não apenas com canção, com louvores, mas com a minha vida, com as minhas ações. Então, comece hoje a desenvolver uma vida inteira de adoração ao Senhor. O trabalho torna-se adoração quando você o dedica a Deus e o realiza consciente de sua presença. Que nós possamos continuar avançando nesse lugar e tudo que nós formos fazer nesse lugar seja em adoração àquele que é digno de ser adorado. Que eu e você, querido, creiamos nisso, fomos chamados para isso, para que o Senhor cresça e nós diminuamos cada dia mais. E que o nome do Senhor continue sendo exaltado para a glória de Deus. Amém? Vamos